Graça e paz, estamos aqui aguardando a entrada dos irmãos. O Instagram está informando aos nossos seguidores. Estamos só esperando os irmãos entrarem. Bem-vinda, minha mãe, primeira. Irmã Maria, bem-vinda. Graça e paz. Marilda, bem-vinda também. Deus te abençoe. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente dar início. Hoje é dia de eu usar um fonezinho. Vou pedir o feedback de vocês, tá? Porque quando eu não uso, eu não consigo ter o áudio para ouvir. Hoje temos a participação da missionária Karine. E aí eu preciso do retorno dela. Então eu gostaria que vocês me dessem feedback se continua, o áudio continua bom. Saudades, Maria. A missionária entrou. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback a respeito do áudio. Lu, bem-vinda. Eu tô com fone, vocês ouviram eu colocando. Que bom, Silvinha, obrigada. Vamos começar, vamos orar como fazemos todas as terças-feiras. Agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, mais uma semana que podemos estar aqui nessa plataforma, adorando ao Senhor, falando desse Deus tão maravilhoso. Obrigada, Luciana, pelo feedback, que nos proporciona vida, saúde, para estarmos aqui, né? E proclamando o seu reino, proclamando os seus benefícios, tudo que ele faz por nós. Então, é um privilégio o que fazemos por ele. Eu gostaria que você, onde você estiver, você possa também orar comigo, tá bom? Deus, obrigada por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida de cada irmão que está conosco, pela minha vida, pelas nossas famílias, Senhor, que o Senhor tem guardado. Obrigado por cada vida, Senhor, que tem te clamado em nossa nação, no mundo, cada canto deste mundo, Senhor, que o Senhor tem assim sustentado, que o Senhor tem consolado, fortalecido, que o Senhor tem curado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem guardado. Eu te agradeço porque Tu és Deus, Tu és Pai, Tu tens sido, Senhor, nosso forte abrigo, o Deus poderoso. Tu tens sido, Senhor, aquele que não falta, o guarda de Israel que nunca dorme. Obrigado pelas maravilhas, mas principalmente, Senhor, por aquilo que Tu representa para as nossas vidas, por quem Tu és. Tu és o nosso melhor amigo, Senhor. Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. Nós te amamos e sabemos que muito mais Tu nos amas, Senhor. Obrigado por essa noite, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, partilhando dessa palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou. Obrigado pelas experiências que podemos contar a respeito daquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Obrigado pela promessa, obrigado por cada momento que o Senhor tem cuidado, preservado nossas vidas. Eu te agradeço infinitamente em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu te convido a permanecer conosco até o final. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Então, não fica longe, não sai, não fica desatento, sabe?
Deus tem algo para falar para a sua vida, Deus tem algo poderoso para a sua vida e eu creio que vai ser uma bênção para você. Deus é o Deus que curou, Deus é o Deus que cura. Nesse momento, eu quero convidar a missionária Karine, ela já está aqui com a gente e Deus vai ministrar no nosso coração. Eu vou chamar ela aqui agora. Karine. Eita! Shalom, A graça e paz. Shalom, minha querida. minha querida. Que saudade de você. Não é verdade? Que Quanto alegria. tempo, né? Quantos anos já que a gente não se vê pessoalmente. Verdade. A última vez foi na praia, né? Sim. Já tem faz alguns anos. Já. Que bom sim. que Deus nos proporcionou mais um encontro, né? Nem que seja assim, na rede social, para fazer aquilo que a gente mais gosta, que é falar dele, né? Glória a Deus. Amém. E assim, eu conheço você, sei do seu compromisso com Deus, sei do cuidado que você tem, do zelo que você tem com a palavra de Deus. Amém. E nesse momento, Karine, eu quero que você tenha a oportunidade de estar sendo esse instrumento de Deus para as nossas vidas. Amém. E falar a respeito desse Deus, esse Jeová Rafá, nesse versículo que é tão poderoso, né? Jeremias capítulo 17, versículo 18, Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que cura. Meio a tantas dores, a tantas enfermidades, ele continua sendo esse Deus que cura. Deus médico por excelência. Então a palavra está com você. Que mais uma vez o Senhor te use poderosamente, minha amiga. Amém, minha querida, amém. Eu quero saudar então a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe aí. Estou vendo pessoas aqui da Bahia. Vocês estão aí em Minas, né? Olha só como é maravilhoso termos esse momento tão precioso que Deus nos dá. A gente entrando aqui para Bahia, Minas, e louvado seja Deus. É um privilégio, é um tema muito profundo. Cura-me e serei curado. E eu quero saudar a todos com essa shalom, que todos nós precisamos dessa paz que excede todo entendimento. Em tempos de guerra que nós estamos vivendo. E eu quero ler então Jeremias 17, versículo 14, que diz assim, parte A. Cura-me e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Na parte A só é cura-me, Senhor, e serei curado. Queridos, nós estamos vivendo tempos de dores. Quando nós falamos que alguém precisa de cura quando não está saudável. Todos nós precisamos de cura em alguma área das nossas vidas. E Deus nos convida a mergulharmos mais fundo na sua presença, para que nós tenhamos esse privilégio, né, de sermos curados pela sua presença. Porque a cura na presença de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo pandêmico mundial, um momento de dores, momentos de perdas, momentos de lágrimas. E é um momento que quem não perdeu parente, perdeu amigo, perdeu vizinho, não é verdade? Perdeu conhecidos. Então é um momento de dores, muitas pessoas amedrontadas, muitas pessoas com medo, isoladas. E é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, mas cremos que Deus está no controle de tudo. Apesar dos enfrentamentos que estamos vivendo mundialmente, esse tempo ficará nos anais da história. Mas é um tempo em que Deus está nos falando alguma coisa. Eu vejo Deus comunicando alguma coisa nesse tempo ao nosso coração. São tempos de dores, de perdas, tempos em que estamos sendo mexidos. Mas Deus, ele tem um propósito, queridos, em tudo que está acontecendo. E o desejo de Deus é de nos despertar, é de nos sarar, é de nos curar, é de nos transformar. Cura-me e serei curado. Nós estamos vivendo esse tempo, e tempo em que todo mundo já tinha seus enfrentamentos. Todos nós temos os enfrentamentos pessoais, além do Covid e suas mutações. Temos
os seus problemas pessoais, seus enfrentamentos, tem aqueles que têm as suas enfermidades sendo enfrentadas, não só Covid, mas é uma gastrite, é um câncer, é uma situação de doença emocional, são vários tipos de doenças. Pessoas que precisam da graça de Deus porque estão vivendo tempestade em seu interior. Mas existe cura, existe uma paz que excede todo entendimento e pode guardar nossas mentes e os nossos corações. Uma das coisas, queridos, que precisamos entender precisamos fazer uma pergunta e eu quero que você se responda. Você responda a si mesmo. Você sabe dizer o que está doendo em você? Você sabe identificar qual é a dor que você está sentindo, aonde você está sentindo, ou eu vou formular melhor. Qual é a área da sua vida que você precisa de cura? Qual é a área da sua vida? Eu quero que você reflita, nós reflitamos e respondamos para nós mesmos. Qual é a área da minha vida que eu preciso de cura? E essa noite é uma noite profética. Nós não estamos só aqui para fazer uma live, mas eu sei que o Espírito Santo, ele planejou esse momento para ministrar aos nossos corações, liberar vida sobre o nosso espírito, sobre o nosso corpo. Porque aonde a presença e a palavra do Senhor está sendo ministrada, o poder de Deus sobrenatural é liberado sobre as nossas vidas. E eu creio piamente nisso. Nós cremos, né, pastora Paula? E estamos testemunhando e declarando sobre cada vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de expressar nesse momento, nesse tema, cura-me, serei curado, nós precisamos identificar, reconhecer qual área precisamos de cura. A primeira coisa que eu preciso para receber cura, eu preciso identificar, reconhecer em que área da minha vida eu preciso de cura. Algumas pessoas estão vivendo tantas situações e ainda não se apercebeu de que precisa do toque de Deus para liberar vida na sua vida. Nós somos seres humanos e o ser humano ele é tripartido. Ele é espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Ou seja, nós precisamos de saúde no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Como somos um ser tripartido, essas áreas da nossa vida, todas elas são afetadas. O nosso arqui-inimigo tenta diuturnamente destruir, adoecer e matar as nossas vidas. Mas existe uma graça maravilhosa que nos abençoa e que nos liberta de todo o cativeiro, de toda a dor. E essa presença está conosco nessa noite para trazer vida e cura sobre todos nós, sendo qual for a área que precisemos da sua manifestação e do seu extraordinário. Nós precisamos entender onde estou ferido. Qual é a área da minha vida que eu preciso de cura? No espírito, na alma, no corpo. O espírito, querido, é o lugar, é a parte que lidamos com uma questão espiritual, um âmbito espiritual. O espírito é a situação em que nós nos conectamos com Deus por meio do relacionamento com Ele. Então, essa é a parte espiritual. E, na verdade, todo o resto depende disso. Porque não dá para dissociar, queridos e queridas, a nossa vida de Deus. Tem pessoas que querem caminhar a sua vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não dá para viver uma vida de ressignificação, de resiliência, de conquista, de vitória, sem a presença de Deus na nossa vida. E a parte que lidamos é espiritual, é o nosso espírito que se conecta com o Espírito de Deus. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Pessoas que querem viver sem Deus, que querem pelejar as suas guerras e que querem viver a sua existência sem a soberania, sem o domínio, o governo de Deus sobre suas vidas. E sem isso é impossível nós vencermos as guerras. Porque nós vivemos em guerra, nós estamos em guerra.
E não dá para vencer as guerras sem as armas espirituais. E o nosso espírito precisa se fortalecer em Deus para que possamos ser curados de toda situação contrária durante a nossa existência. Uma outra situação que precisa de cura é a nossa alma, que é a sede da nossa mente, das nossas vontades, das nossas emoções. É a parte que nós falamos, a cura interior, a cura das nossas emoções. Queridos, durante a nossa existência, nós sofremos muitos abalos, muitas feridas são geradas em nossas vidas. E o principal interessado em destruir e nos ferir é Satanás. E desde a nossa concepção, ele já trabalha para que possamos nascer indesejados, porque os próprios profissionais, os especialistas, cientistas, eles já comprovaram que um bebê, quando ele é indesejado, ele já nasce já cheio de traumas. E nós entendemos que o diabo planeja diuturnamente destruir as nossas vidas. Mas graças a Deus que tem um plano perfeito para cada um de nós. Existe um plano perfeito de Deus para mim e para você. Portanto, os planos de Satanás não podem prevalecer nas nossas vidas, ainda que ele queira. Porque Deus já desenhou os nossos dias, aleluia. Ele mesmo já planejou o nosso destino para que possamos viver uma vida de triunfo sobre todo o mal. Porque ele mesmo nos disse que aqui seria fácil. Aqui haveríamos de viver dias de provações. Não é um evangelho tabajara, é um evangelho que nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus. Porque eu venci o mundo. E se ele venceu, se nós estamos com Jesus, nós venceremos todas as enfermidades, todas as feridas, todas as atrocidades da vida pelo poder do seu nome. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amados, as feridas, elas são geradas muitas vezes pelas nossas escolhas erradas, por pessoas que nós amamos como família, amigos, pessoas desconhecidas. E durante a nossa existência, isso vai acontecer. As enfermidades do nosso corpo, a gente já sabe. É o Covid que está matando tantas pessoas, é uma gastrite, é uma gripezinha, é uma situação qualquer de enfermidade que adoece, seja qual for a enfermidade, no espírito, na alma ou no corpo. Nós nos abatemos e toda enfermidade, ela tenta roubar a nossa alegria, a nossa força, o nosso ânimo e a nossa esperança. E nesses momentos de vulnerabilidade, o diabo, o ladrão, ele tenta matar as nossas vidas, destruir a nossa expectativa em Deus, nos paralisar e nos colocar num calabouço de medo e de atrofiamento, de enclausuramento. Mas ei, Deus está te dizendo nessa noite para mim e para você, saia dessa caverna. Existe cura, existe graça de Deus que libera sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo vida, saúde. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Portanto, queridos, não ignoremos os planos de Satanás para a nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos entender, que falamos para sermos curados, nós precisamos identificar, reconhecer qual é a área que nós precisamos de cura. Sem isso é impossível. E nós precisamos, então, não ignorar os planos de Satanás para as nossas vidas, porque, olhe bem, o diabo, ele age para destruir a nossa vida, mas ele não só age para destruir, ele é mantenedor dessa destruição. João 10:10 diz que ele é ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo odeia, eu gosto de dizer muito isso. Tudo que Deus ama, e Deus ama a mim, e Deus ama a você. E, portanto, nós somos alvo do ódio do diabo. Porque ele odeia tudo que Deus ama, e Deus nos ama, Deus ama você. E o desejo de Satanás é paralisar a sua vida. Ele torna uma pessoa doente, uma pessoa traumatizada, uma pessoa sem força. Mas o Senhor nos diz nesta noite, eu estou com você para lhe dar força, perseverança, sabedoria, graça, para você vencer quaisquer que sejam as grandes provações dessa vida.
Queridos, é a missão de Satanás nos aprisionar. É a missão de Satanás nos manter cativos e feridos. Porque se ele conseguir isso, ele vai então destruir os planos de Deus para a sua vida. E cada um de nós nascemos com um propósito, com uma missão. Existe um plano de Deus para as nossas vidas maravilhoso. Talvez você diga, mas missionária, você não conhece a minha vida. Eu quero te dizer, o Senhor que te fez, Ele conhece. E Ele me conhece. Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa intimidade, Ele conhece o nosso secreto, Ele conhece todas as coisas. E Ele não nos fez para vivermos feridos, paralisados por aquilo que nos aconteceu. Existe cura na sua presença. Nós não precisamos ficar prostrados, amedrontados, ofendidos, feridos e lambendo as nossas feridas diante de situações que nos acontecem. Há pessoas que estão paralisadas por conta de tantas situações que lhe aconteceram, como abuso, como abandono, como a própria autorrejeição, como situações de palavras que pessoas feriram, pela questão da rejeição de amor afetivo de pais, de um ente querido, de um amor afetivo de alguém, de um relacionamento afetivo. Querido, não sei qual é a situação que tem ferido você. Talvez uma enfermidade, que quando estamos doentes no nosso corpo ou nas nossas emoções, nós ficamos tão vulneráveis, tão fragilizados, tão sem força. Eu sei porque nós somos humanos e nós passamos por isso. Mas esse não é o nosso lugar. Nós podemos atravessar esses vales durante a jornada da nossa vida. Mas o Senhor te diz, você não nasceu para viver neste lugar de cativeiro. Você não nasceu para viver em um lugar de lamber feridas, de só se lamentar e dizer eu não consigo, eu não posso, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se eu e você nos apoiarmos no Deus da nossa salvação, no Deus que é socorro bem presente no dia da angústia, nós venceremos, porque nós podemos todas as coisas em Deus. Nós podemos ressignificar, nós podemos perdoar, nós podemos prosseguir. Nós não precisamos ficar prostrados, nós não precisamos ficar simplesmente inferiorizados. Não, queridos, Deus não nos chamou para este lugar. É a vontade de Deus curar as nossas vidas. Olha o que o Senhor está nos dizendo nesta noite. Eu não só posso curar você, diz o Senhor, eu desejo curar a sua vida. É o desejo de Deus de tornar uma pessoa livre, uma pessoa liberta, salva, transformada. Porque as nossas maiores dores, esse percurso de dores, lançado na cruz do Calvário, queridos, superados em Deus, são os maiores testemunhos que podemos ouvir e contar. E Deus quer fazer através da sua vida isso. Ele quer contar a sua história através de você. Dos vales que você enfrentou e dos vales que você venceu, porque você se apoiou no Deus que é esconderijo, no Deus que é abrigo, aleluia, no Deus que é amor, no Pai de amor, que toma as nossas vidas e nos sara. Mas precisamos entender que a decisão está em nós, é a nossa decisão permanecer livre ou cativo. Há pessoas que dizem, mas eu não consigo. Consegue. Consegue porque eu já passei por tantas feridas, querido, que a gente consegue. A gente só não consegue, existe aquela música de Nívia que diz assim, confiando em nosso Deus. Se eu tivesse uma voz mais bonitinha assim como a pastora Paula, eu ia cantar, né? Mas para vocês não correrem da live, fiquem, só vou falar a letra, não vou cantar. Diz assim, confiando em nosso Deus e no seu amor, alguma coisa assim, não seremos abalados. Nós não podemos ser abalados quando nós confiamos no Senhor. Mas quando a gente mergulha nas circunstâncias e nas dores que nós estamos vivendo, nós somos abalados e somos paralisados.
Mas quando nós confiamos no Senhor, existe uma graça, existe uma intrepidez, existe uma ousadia, existe um poder sobrenatural de Deus que nos dá uma capacidade de superação, de resistência, de resiliência que só o céu pode nos dar. E esse recurso está disponível para cada um de nós, aleluia. Está disponível para você, está disponível para a sua família. Não é para algumas pessoas, é para todos nós. E qual é a diferença? Alguns conseguem acreditar e se apoiar, e outros lambem as suas feridas. E outros dizem, eu não vou conseguir, e só olha para as águas que estão turbulentas, olha para o inverno, para aquele dia escuro, e não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Se você olhar para o alto e não para baixo, você vai ver que existe esperança. Se você olhar para o céu e não para a terra, no sentido de olhar para Deus, você vai ter força e você vai receber de Deus a visão de que você pode todas as coisas no Senhor. Então, pertence a nós a decisão, queridos, de ser livre ou de ser prisioneiro. Sermos feridos pro resto da nossa vida ou sermos curados. Eu decidi ser curada. Eu decidi ser curada. E sermos curados, tem pessoas que têm dores e enfermidades na sua vida de tantos tempos, mas todos nós superamos e podemos vencer tudo isso. Mas nós somos feridos no dia a dia. Nós ferimos no dia a dia. Às vezes não são dores passadas, mas elas são presentes. E a gente precisa mergulhar nosso coração, liberar a vida das pessoas da nossa vida, liberar a nós mesmos em o nome de Jesus. O diabo sabe como nos ferir, sabe? Uma coisa que ele só é ódio, mas é uma coisa que ele ama. Ele ama nos ferir. Ele ama olhar o ser humano e ver um ser humano paralisado. Um ser humano mergulhado nas dores e na desesperança. Porque essa é a sua missão. Então, se eu e você, queridos e queridas, decidir olhar para Deus e não para aquilo que nos feriram, não para aquilo que nos aconteceu, aí você talvez diz, meu Deus, mas você não sabe como é que está a minha alma, você não sabe como é a minha história, querido e querida. Lança a tua história na cruz do Calvário, lança a tua história na presença do Senhor. Porque existe cura, existe uma libertação. Você não vai ter amnésia, você vai lembrar. Mas se você colocar diante de Deus, não vai doer mais. Porque quando Deus toca nas nossas vidas, aleluia, Ele sara, Ele cura. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Coloca a hashtag aí e diz, Senhor, cura-me e eu serei curado. Se você decidir ser curado hoje, você vai ser tocado por essa graça sobrenatural e você vai fluir no Espírito em nome de Jesus. Porque nós podemos ver tantos testemunhos e eu tenho visto na minha própria vida, queridos e queridas. Cuidado com aquilo que você nutre dentro de si, os pensamentos. Cuidado com aquilo que você abriga tanto dentro do seu coração. Precisamos entender que nós não somos depósito de lixo, então lança fora todo lixo entulhado que jogaram para cima de você ou que você absorveu. Nós precisamos, querido, ser esponja para absorver palavras de Deus, sabe? E liberar sobre outras vidas. Mas nós não podemos sermos pessoas almáticas que andam na alma. Que tudo gruda. Qualquer olhar, qualquer indiferença, qualquer palavra, qualquer situação lhe abate. Não podemos viver neste lugar. E nós vamos falar já que lugar é esse que nos leva para essa capacidade de andar por sobre as águas. Grite socorro. Grite socorro, tá doendo. Tá doendo, querida. Você está vivendo dias de enfermidade no seu corpo, na sua alma. Ou esse distanciamento de Deus está lhe levando a esses dias de dores. Eu quero te dizer, grite por socorro e levante-se em o nome de Jesus. Em toda a história da Bíblia, você vai ler de Gênesis a Apocalipse momentos de homens e mulheres que se encontravam como eu e você em dias difíceis, às vezes encurvados, paralisados, enfraquecidos, desesperançosos. E o Senhor dizendo, sai da caverna, Elias, levante-se.
Ele chama profetas, homens e mulheres, dizendo, antes de liberar uma palavra, ele diz, levante-se, levanta-te e eu falarei contigo. Porque Deus está dizendo, eu não posso falar com você e liberar graça sobre a sua vida, você aí prostrado. Decida se levantar e eu lhe darei força. Decida se levantar e eu liberarei cura sobre você. Mas se você decidir viver prostrado, você vai morrer prostrado. Se você, meu querido e minha querida, decidir viver lambendo feridas, remoendo o passado, sabe? Chorando mágoas, você vai morrer neste lugar. Você vai envelhecer neste lugar. E você não vai ter uma história linda para contar. Não é porque Deus não pôde fazer na sua vida. É porque você não permitiu a graça de Deus inundar você. Porque se eu e você aprendermos o caminho de se apoiar, nós poderemos vencer as nossas vulnerabilidades e as nossas fraquezas. Eu sei disso. Porque muitos momentos de calabouço, de cativeiro, onde eu fui lançada, se eu não tivesse me levantado, apesar das dores e das grandes lágrimas e dos esticamentos que parece que a gente vai arrebentar, se a gente não decidir olhar para cima e dizer eu vou continuar, a gente vai ficar naquele lugar. Então eu e você precisamos decidir nos levantar, gritar por socorro. E a Bíblia diz que olharam para ele e os seus rostos não foram confundidos. Todo aquele que busca a face do Senhor não é decepcionado. Deus não decepciona. Existe cura para o seu coração, não importa as feridas, não importam as dores. Existe cura, existe graça de Deus liberada sobre as nossas vidas. Ele pode curar o seu coração ferido, Ele pode curar o seu corpo ferido e liberar vida em o nome de Jesus. Você precisa se libertar pelo poderoso nome de Jesus. Você precisa expulsar de dentro de você tudo aquilo que lhe atormenta e dizer, Satanás, aqui mais não. Hoje foi o último dia que você tripudiou sobre a minha alma, sobre a minha vida, sobre a minha família. Se você e eu, queridos, lançarmos diante do Senhor as nossas vidas, nós seremos capazes e vamos testemunhar grandes vitórias. Aleluia! Porque existe em Deus vitória. Existe em Deus cura. Na presença de Deus, há plenitude de cura, de alegria, de milagre, de sobrenatural, do extraordinário. Só precisamos cavar. E como é que cava? É buscando a face do Senhor. Não é uma ciência exata. Quanto mais a gente busca, não quer dizer que nós não vamos chorar, não quer dizer que nós não vamos sofrer, mas quer dizer que nós não vamos ficar prostrados. Porque nós não somos daqueles que se prostram, podemos até cair, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé e prosseguimos, porque o nosso Deus cura durante a nossa vida, a nossa existência. Deus quer e pode, querido, curar as nossas memórias, as nossas lembranças dolorosas. O Senhor quer limpar as nossas vidas. Missionária, mas meu histórico é tão difícil, a gente ouve tanto histórico e eu sei. Tem históricos que eu digo, meu Deus, my God, como é que a pessoa pode sobreviver a isso? Mas eu entendo que apesar de tudo que a gente enfrenta, Deus tem um propósito. Ele tem um propósito, a gente não entende, a gente às vezes não vai ter resposta para tudo. E eu aprendi com Jó. Eu aprendi com Jó uma coisa, que se eu não sei entender, se eu não tenho resposta para tudo, eu escolho confiar no Deus da minha salvação. Nós não vamos ter resposta para tudo aquilo que nos acontece, queridos. Se você ficar perguntando para quê e por quê, o diabo vai fazer com que esses porquês se tornem um tormento na sua vida e você se rebele contra Deus. Então escolha confiar na soberania de Deus e no seu poder que libera graça e nos ajuda a ressignificar tudo aquilo que nós enfrentamos. Quanto mais tempo você procrastina para a sua cura, isso é muito forte, pega essa chave aí, a sua cura e a sua libertação. Quanto mais tempo você procrastina, mais infecciosa, mais purulenta se torna as suas dores. Mas o pus se acumula na sua alma e se instaura no seu espírito e adoece no seu corpo.
Quanto mais você procrastinar essa limpeza, essa faxina na sua vida, você vai estar simplesmente liberando essa secreção na sua vida. As pessoas olharão para você e olharão feridas, porque todo ferido ele fere. E Deus não nos chamou para sermos feridos e muito menos ferir. Querido e querida, escolha sim confiar, escolha ser livre, escolha ser transformado em o nome de Jesus. Existem na história da nossa vida aqui, da nossa peregrinação nessa terra, pessoas que são tocadas, vivem histórias difíceis, superam, vencem e se tornam grandes testemunhas do poder de Deus. E aquelas que vivem contando a história. A minha vida é assim, eu passei por isso. Não é discriminando, entenda, por favor. Não é dizendo que a sua dor não dói. Não é dizendo aqui que a sua história não é difícil e quase que insuportável. Porque o próprio Deus não vê assim. Deus tem empatia conosco. Deus tem empatia com a nossa história porque Ele vê todas as coisas. Mas o que Deus está dizendo é, não importa o que lhe aconteceu, o que está lhe acontecendo. Não importa o que fizeram com você, é o que você está deixando com aquilo, com aquelas pessoas, com aquilo que lhe feriu, com aqueles que lhe feriram, que você está fazendo. É isso que precisamos entender. Não importa o que fizeram conosco ou o que nos aconteceu. Eu não posso permitir que essa história, que esse histórico permaneça. A mulher do fluxo de sangue podia contar, morrer e ser contada como aquela mulher que gastou tudo que tinha e morreu sangrando. Mas ela disse, eu não vou ficar na história assim. Eu vou ficar na história como alguém que viveu o milagre. Entenda nessa noite. Escolha viver, ser contada. Aquela mulher, aquele homem viveu isso, passou por aquilo. Mas Deus fez algo extraordinário. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus escreve uma nova história para as nossas vidas. Deus, ele tem o dedo, como diz Tales, ele escreve uma nova história, ele tem destino, ele tem uma vida, uma direção para as nossas vidas. E onde você sofreu, onde mais você foi machucado, a graça de Deus liberar, superabundará na sua vida uma alegria, uma vivência do seu sobrenatural. E você vai testemunhar, e você vai ser um homem, uma mulher que vai levantar outras pessoas a dizer, eu fui ferido, mas eu também fui sarado, porque eu decidi dizer, cura-me, Senhor, e eu serei curado. E o Senhor curou. Se eu e você decidirmos, queridos, Deus fará isso em nós. Não queira ser visto como alguém purulento e purulenta, que só tem secreção. Se existe um Deus que libera, que estanca a hemorragia de 12 anos. Se existe um Deus que tirou do sepulcro ali da morte, Lázaro, 4 dias fedido. Esse Deus diz para você e para mim hoje, minha amada, saia para fora em o nome de Jesus. O Senhor está dizendo nesse dia, saia para fora. Para de dizer que não tem força. Para de dizer que eu não consigo. Essa é a história de Satanás falando aos seus ouvidos. Ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele quer me colocar. Já lhe colocou nessa prisão. Lembra que a gente disse aqui no início? Satanás, ele é aquele que tem a destruição para a nossa vida. E ele é mantenedor da destruição. Não deixe o Satanás lhe manter neste lugar. Quando as cadeias podem ser quebradas. Quando o céu pode libertar você. Aleluia. Então, você tem que entender a sua participação nessa cura. Eu preciso identificar, me apoiar no Senhor, permitir-se ser ajudado. Que chave? Pega essa chave em nome de Jesus. Porque há pessoas que não se permitem ser ajudadas. Deus envia os seus instrumentos e ela está trancada, enclausurada. Ela não quer confiar, ela não quer se abrir, ele não quer se abrir. E Deus está enviando recursos, Deus está enviando instrumentos. E as pessoas, algumas estão ali aprisionadas, cativas, sentindo medo de tudo, com raiva de todos e de Deus. E Deus enviando recurso, enviando pessoas. Permita-se ser ajudado.
Compartilhe as suas dores com alguém confiável. Eu sei que a gente se decepciona, mas eu sei também que Deus sempre tem uma pessoa para levantar nas nossas vidas. Deus sempre usa seus instrumentos na nossa vida. Pessoas que nós nem esperamos, de perto, de longe, íntimo, desconhecido, porque Deus, Ele é fiel. Porque Ele não nos abandona em meio aos processos. Então, meu querido, identifique, se apoie no Senhor, permita-se ser ajudado, compartilhe com alguém confiável, porque Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Tem uma palavra muito linda da música do DT também, que eu não vou cantar. Oh, Deus, porque eu não tenho uma voz lindinha. Vamos lá, diz assim, ó, de Ana Paula, que é linda essa música. Não existe uma dor que eu sinta que não tenha poder para curar. Não existe uma lágrima que ele não possa enxugar. E não existem pecados ou culpas que seu sangue não possa lavar. E não existem cadeias que ele possa arrebentar. Oh, glória! Você pode dar um glória aí? Aleluia! Glória. Não existe. Não existe uma dor que eu sinta, que você sinta, que ele não tenha poder para curar. Esse Deus enxuga as nossas lágrimas. Esse Deus estanca a sangria do nosso coração, do nosso corpo e do nosso espírito. Jesus é o antídoto para a nossa dor. Seja ela física, emocional, queridos, ou espiritual. Terceiro e último ponto. O nosso relacionamento com Deus protege as nossas emoções. É o lema da minha vida. É o lema da minha vida porque é uma verdade. Eu tenho um quadro com isso aqui, com essa palavra que o Senhor liberou sobre mim. O nosso relacionamento com Deus protege as nossas emoções para eu nunca mais esquecer. Porque nos momentos de tantas feridas, o que me fez uma mulher curada e uma mulher de superação, que eu preciso superar todos os dias porque eu sou fraca, forte é Deus, sabe? Eu entendo que é o meu relacionamento com Deus que me dá força para prosseguir, não me deixar paralisada, parada. Se você se fortalecer na comunhão com o Senhor, você terá força para suportar, meu querido e minha querida. Acredite, qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque existe uma graça de Deus, que ela é sobrenatural. Nosso Deus é sobrenatural. Então o homem natural não pode compreender. Mas se você se apoiar no Senhor, você vai receber todo o recurso do céu para cada enfrentamento de níveis exponenciais. Mas o Senhor lhe dará, de maneira muito mais que exponencial, o seu sobrenatural. Jeremias 29. Falou, pastora? Não, amém. Amém. Falei amém. Amém. Jeremias 29, 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus não sonhou com você, querido e querida, um homem ferido, paralisado, dolorido, que vive lambendo as feridas. Há pessoas vivendo tanta tempestade no seu interior e não permite ser ajudado, enclausurado dentro de uma casa, dentro de um quarto, se sentindo rejeitado por todo mundo, se sentindo dolorido, se sentindo ferido, pensando pensamentos suicidas. E sabe de quem é essa voz? Essa voz é de Satanás. Aquele que sonha em destruir e matar você e eu. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz do Senhor lhe dizendo nesse dia e nessa noite: saia dessa condição. Chega de Satanás tripudiar sobre a sua vida. Eu tenho o poder para fazer cura na sua vida, diz o Senhor. Mas você precisa se levantar deste lugar. Para de ficar só liberando excreção, né? Esse pus. Para de ficar dizendo só que você tem dores, quando existe cura em nome de Jesus, queridos e queridas. Se aproxime de Deus por meio da comunhão. Sabe? Enquanto Satanás está dizendo desista da vida, Deus está dizendo se aproxima de mim e você vai vencer Satanás, ainda vai ajudar muitas pessoas. Se você se aproximar do Senhor, e como é que eu me aproximo, missionária?
queridos, através da oração. Eu não sei orar, como é que eu oro? A oração é um desabafo. A oração não é um método, a oração não é uma reza, a oração são palavras que são verdadeiras do nosso coração. Deus está doendo, Deus eu não consigo, Deus eu não quero, mas me ajuda. Sabe, existe um Deus que nos assiste, que nos ama. E Ele tem bênção para nós. Se aproxime através da comunhão, da sua presença, pela adoração. Se você não tem força, coloque louvores. Quantas vezes eu não tinha forças para orar em momentos de tantas dores, de tantas situações, e eu colocava um louvor e eu não conseguia orar, palavras não saíam de mim, mas as minhas lágrimas eram orações, porque Deus interpreta gemidos, Deus interpreta lágrimas, meu querido e minha querida. Deus, Ele é bom. Ele perscruta o nosso interior. E a Bíblia diz que quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo geme, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você e eu não estamos sozinhos. E eu amo dizer isso. Você não está sozinha, você não está sozinho. Existe um Deus poderoso que pode quebrar cadeias e grilhões, arrebentar, despedaçar todos os ferrolhos de bronze sobre a sua vida e liberar vida, liberar cura sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu interior, sobre o seu corpo, seja qual for o enfrentamento seu e da sua casa. Existe um Deus que pode liberar cura, que pode liberar destino, a uma nova história. Ele muda a nossa sorte. Mas você precisa buscar a face de Deus. Através da palavra do Senhor, leia a Bíblia. Quantos momentos a oração era a leitura da própria palavra, porque a palavra de Deus é poder de Deus para as nossas vidas. Então, a arma para se vencer as guerras espirituais e dessas emocionais que vivemos, querido, é o louvor, é a adoração, é o jejum, porque só há situações, querido, que só com oração e jejum. Lembra? Os discípulos foram ali expulsar demônios e o pai chamou e disse: olha, Jesus, os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus vai lá, liberta, transforma os discípulos. Por que a gente não conseguiu? E Jesus então diz: é porque há casta ou demônios que só saem com jejum e oração. Existem níveis de batalhas nas nossas vidas, querido, que só jejum, oração para vencer. Então não dá para vencer algumas guerras com as mesmas armas. Então saia do lugar que te limita. Saia do lugar da paralisia, da preguiça, da omissão. E lute por você, lute pela sua família, lute por alguém que precisa. São armas espirituais para vencermos. E esteja disposto a ser curado, a ser curada. Esteja disposto. Não deseje só existir. Tenha vida. Não só existe a mulher. Não só existe a menina. Não só existe a jovem homem. Viva, tenha vida. Porque existe uma vida abundante para mim e para você, em nome de Jesus. Deus tem planos, projetos, propósitos, destino para a sua vida, para a minha vida, para a nossa família. Abrace as verdades e as promessas de Deus. Pega essa chave para você. Silencie a voz mentirosa de Satanás dizendo que você vai morrer nesse lugar. Abrace as verdades de Deus. Repreenda a voz da intimidação, da paralisação e da mentira em o nome de Jesus. Essa voz é satânica, essa voz é mentirosa. Lembre-se, ele é destruidor e mantenedor da destruição. A presença de Deus é o antídoto para a nossa dor. E na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus nós podemos ressignificar. Lute por sua vida, lute pelos seus. Deus é contigo, Deus é comigo. E nossas dores podem ser, sim, ressignificadas na presença de Deus. As nossas dores podem ser, sim, transformadas em grandes momentos de testemunhos e de milagres. Eu quero concluir
em parte, dizendo: se posicione, seja curado, seja curada. Deseje viver uma vida na presença do Senhor. E você vai receber toda a arma necessária para você guerrear e vencer as dores. Seja curado, pois a cura para você. Deixe Deus organizar o caos na sua casa interior, no seu corpo, na sua família. Deixa Deus organizar. Tá um caos, Ele é especialista para reorganizar. Ele é especialista para transformar. Aquilo que pode lhe destruir, ou que está lhe destruindo, ou que lhe destruiu, Deus quer usar como arma poderosa, curando você, para que você testemunhe grandes feitos de Deus. Antes dores, antes feridas, antes uma história tão triste. E nas mãos de Deus Ele faz transformar toda maldição em bênção. Toda dor em testemunho. E os nossos maiores testemunhos advêm das nossas maiores dores, das nossas maiores lágrimas. Grande bênção e testemunho Deus quer fazer com a nossa vida. Então a chave para nós vencermos as nossas enfermidades, sejam elas no nosso espírito, na nossa alma ou no nosso corpo, é você e eu, primeiro, identificar quais são as feridas. Eu tenho, Senhor, eu quero ser curado. Permita-se ser ajudado. Se apoie no Senhor e não deixe Satanás tripudiar na sua vida. Rejeite as mentiras, rejeite os seus ardis e se apoie nas verdades e nas promessas do Senhor em nome de Jesus. Existe cura para você. Coloque aí para a gente estar orando, para a gente, como um ato profético, eu quero ser curado. Coloca aí, hashtag, eu quero ser curado, cura-me, Senhor, e eu serei curado. E eu quero liberar sobre a sua vida, nós declaramos nessa noite, uma noite de cura. Uma noite de cura no seu corpo, sejam dores, sejam enfermidades no físico, no corpo, na alma ou no espírito, não importa onde esteja doendo, que o Espírito da graça libere vida sobre você. E nós repreendemos todos os espíritos familiares, todos os demônios, toda a maldição de família e toda a auto-rejeição e autodestruição. Se liberte da voz mentirosa e ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. Ela quebra os cedros do Líbano, uma árvore tão forte. Imagine as mentiras de Satanás. Ele pode dissipar em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que Deus nos abençoe, não somente hoje, querido e querida, mas durante toda a nossa existência. Cura-me, Senhor, e eu serei curado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, que palavra. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico assim, extasiada. Deus é maravilhoso. Falou, eu creio poderosamente. A gente viu aí o feedback dos irmãos que estavam dando aqui para nós durante a administração. Aleluia. Eu sei que muitos foram alcançados e serão ainda, porque muitos irão assistir essa live. Amém. Está acontecendo uma reunião na igreja e eu sei que muitos irmãos vão acessar essa live mais tarde e vão ser edificados, como alguns já estão sendo. Nós vamos orar ainda essa noite por esses irmãos que estão colocando aí esses hashtags. Mas eu queria finalizar essa palavra, não repregar, não, tá? Foi completo. Mas tem um versículo, aliás, tem alguns versículos que falam algo que você falou no meio da sua pregação e trouxe a lembrança. A minha mãe está assistindo aqui e eu lembro de várias situações na minha infância que ela sempre lia esse texto para nós. Quando a gente estava doente, eu lembro muito das orações dela ao pé da nossa cama. Aleluia. E esse texto sempre fez parte dos momentos principalmente dos momentos de enfermidade na nossa família. E a gente sempre creu nesse Deus que deseja nos curar. E você falou isso, Deus, Ele quer nos curar. E é o texto que fala sobre aquele leproso. Eu sei que você sabe dessa história, os irmãos lembram dessa história. E tanto Mateus quanto Marcos e Lucas falam sobre essa história, né? Marcos, ele fala lá no capítulo 1, a partir do versículo 40, Mateus capítulo 8, no iniciozinho,
e Lucas capítulo 5. Mas eu vou ler aqui os versículos de Lucas, que diz que quando Jesus estava descendo do monte, uma multidão segue ele. E aí aparece diante dele um leproso, alguém que era rejeitado, que vivia fora dos muros da cidade, alguém que vivia no submundo, vamos dizer assim. E ele se ajoelha diante de Jesus e suplica: Senhor, se tu queres, pode me tornar limpo. Jesus se enche de compaixão por aquele homem que não era tocado há tanto tempo, que não era abraçado, que era rejeitado pela sociedade, que até mesmo os sacerdotes, as pessoas que eram representantes de Deus ali naquele tempo, era esquecido por essas pessoas. Verdade. Jesus olha para ele e diz: eu quero. Aleluia. Seja limpo, seja curado. Então, quando eu recebi aquela palavra, quando eu ouvi aquela palavra, quando eu li aquela palavra, eu sempre criei nesse Deus que não só pode nos curar, mas como deseja nos curar. E aí você falou isso no meio da pregação. E é isso que a gente tem que trazer à memória. O índice de pessoas que estão tendo problemas mentais durante essa pandemia tem crescido a cada dia. Existem pesquisas, existem estimativas que estão aumentando a cada dia mais. As estatísticas estão aí para provar isso. As pessoas estão aterrorizadas com medo de morrer, estão aterrorizadas com medo de se infeccionar. E assim, Deus não é só o Deus que cura, mas é o Deus que deseja nos curar. Aleluia! Né? Ele não é só poderoso, mas ele é o Deus de amor, o Deus que quer fazer isso por nós. Então essa palavra é para mim, é para você. Então nós vamos orar nesse momento para não só apenas para que nós venhamos a sentir esse poder, mas que venhamos a nos sentir abraçadas, acariciadas por esse Deus de amor, que também nos ama. Né? Ele é poderoso, mas ele nos ama e deseja nos curar. Assim como ele falou com aquele leproso: eu quero te ver livre. Ele quer me ver livre, ele quer te ver livre, ele quer te ver sorrindo, Deus quer te ver sorrindo, Deus quer te ver curado, para a glória do nome dele. E eu queria te pedir, missionário, nesse momento, para que você pudesse orar por essas irmãs, por esses irmãos que estão conosco até agora. Cada um deles representam suas famílias. E eu queria que você também orasse por elas, orasse por nós também, pela nossa família, por favor. Tá? Nós estaremos também aqui orando por vocês, pela sua família. Tá? Estaremos recebendo aqui enquanto isso. E nós, depois disso, nós estaremos finalizando a nossa live. Mas eu gostaria de pedir só mais esse favor. Uma alegria, uma honra. Dá um abraço aí no pastor Fernando, no príncipe lindo aí, que tá a cara do pastor, viu? Grandão. Tá um rapaz. Amém, um rapaz. Salmo 147:3 diz que o Senhor cura os corações quebrados e sara as suas feridas. Eu amo esse versículo, eu cito muito ele quando falo sobre cura interior. E é importante. Vamos orar. Ó Pai querido, nós louvamos o teu nome por este momento que o Senhor nos permitiu, Senhor, viver. Para sermos edificados mutuamente, sermos instrumentos, Senhor. E nós oramos nessa noite, clamamos, e enquanto oramos, pedimos a tua cobertura sobre as nossas vidas e nossas famílias, uma cerca de proteção. E nós oramos e ordenamos em nome de Jesus que todo espírito contrário, que toda ação maligna, Senhor, que tem cercado vidas que estão aqui nessa live, que acessaram essa live, nossas famílias aqui representadas, que estão pedindo oração pelos seus filhos, por suas famílias, pelo esposo. Nós pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor que nos enriquece e não nos acrescenta dores, seja liberada sobre essas vidas e essas famílias. Que o Senhor esteja quebrando, Deus querido, cadeias e grilhões, libertando, Pai, vidas de todo cativeiro emocional, toda situação de doença física que tem paralisado e tem roubado alegria, fé, esperança, confiança no Senhor. Nós liberamos uma palavra e profetizamos que posteriormente essa live, Pai, por causa do teu nome que estamos levantando e por causa do Senhor que é poderoso, que haja cura, Deus querido, no corpo, nas emoções,
Nós oramos, aleluia, em nome de Jesus, que haja liberação de uma presença poderosa do Senhor, curando o emocional de cada mulher e homem, de cada pessoa, Deus, nessa live, representando suas famílias, pessoas que precisam ser libertas de cadeia, Senhor, de ansiedade, Em nome de Senhor, Jesus. meu querido, de síndromes de pânico, Pai. Oh, Deus, que tempestade no interior, com desistência da vida, espírito suicídio, nós repreendemos todo espírito de morte, toda desistência da vida em nome de Jesus e declaramos cura para que essas pessoas sejam, Deus querido, ouçam a voz do Senhor dizendo que elas podem ser livres, que o Senhor deseja curá-las, não só pode, mas deseja em o nome de Jesus. Dá força a cada um para suportar, para se apoiar no Senhor, mediante tudo aquilo que está sendo enfrentado, ó Deus. Que toda voz mentirosa seja silenciada agora pelo poderoso nome de Jesus. Que a voz do grande eu sou e as tuas promessas, elas possam, Deus querido, como trombeta, como letras garrafais, oh, aleluia, serem liberadas sobre cada vida, sobre cada coração. Amém. Libera ânimo, libera fé, libera esperança, libera ousadia, libera coragem, libera cura, transformação, libertação. Ó Deus, reposiciona filhos, casamentos, emocional, Deus, o psicológico de cada pessoa, a vida física que precisa do toque, da cura do Senhor. Visita os UTIs, ó Deus, queridos, as CTIs, pessoas que estão intubadas, pessoas que precisam do fôlego da vida, de cura nos pulmões, de cura nos teus órgãos. Ó Deus, libera a vida nos hospitais mundialmente, que haja o mover do teu Espírito, que haja o sobrenatural, que vidas possam testemunhar de curas e de milagres. Nós oramos e clamamos para que haja o poder, Deus, do céu sobre cada vida. Abençoamos a vida da pastora Paula, do pastor Fernando. Ó Deus, em nome de Jesus, do filho agora que sumiu agora no momento do nome, nós te pedimos, Pai, trabalha poderosamente na vida dos teus filhos. Ó Deus querido, na Igreja Batista Independente aí, em Uberlândia, onde teus filhos pastoreiam, continua dando graça, sabedoria, força, ânimo, e enche os teus filhos a cada dia de ousadia. Louva ao Senhor por suas vidas, por nos conhecermos, nos conectarmos e sermos também ministrados pela vida em santidade que os teus filhos levam. Cobre-os com o teu sangue, livra-os de toda a retaliação do mal. Esconde, Deus querido, pastora Paula, pastor Fernando e sua casa e o ministério, seu rebanho, diante da tua presença. Esconde cada pessoa nesta live que posteriormente acessará, Deus, na tua presença. E todos aqueles que estão clamando e que precisam do teu extraordinário, do milagre da cura em quaisquer áreas, nós te pedimos, libera a tua vida pelo poderoso nome de Jesus. E nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém. E agradecemos. Aleluia. 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 Que Jesus abençoe também a sua vida. Amém. Pastor Gilmar, Amém. de Vitória, de Júnior. Amém. Tá? Que supra as necessidades de vocês em todas as áreas. Amém. Recebemos. Sei que não tem sido fáceis os dias, mas Ele é o Deus das nossas vidas. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Né? E estamos aqui aprendendo, né? A depender dele. Aleluia. Ele é o Deus. Ele é o Deus que nos ensina cada dia numa etapa nova. É verdade. Vocês estão morando? Sobradinho? Em Juazeiro. Juazeiro. Estamos aqui começando o trabalho, estamos congregando só e cooperando com o reino. E Deus está sinalizando o retorno aqui no ministério. Estamos orando, já temos um lugar. E começamos uma célula tem 3 meses. E estamos aí nesse tempo que Deus estava curando algumas coisas, organizando, cuidando da família. Precisamos ter esse tempo de cuidar da nossa família, organizar algumas coisas. E estamos orando e Deus nos movendo para o retorno no sentido do ministério, né? Do pastoreio. Que estávamos sempre contribuindo com o reino, mas estávamos não nessa liderança, né? No momento. E Deus está nos movendo para este momento e liberando muitas promessas sobre nossas vidas. Ore por nós. Sempre. Amém. Muito obrigada, Karine.
Deus, assim, foi assim muito generoso essa noite conosco. Foi um prazer imenso. Creio que foi enriquecedor demais para todos que estamos aqui. Tá? E uma noite assim que vai ser guardado no nosso coração durante muito, muito tempo, tá? Creio que haverá outra oportunidade para a gente estar se encontrando novamente. Oh, será uma alegria. Irmão, te abençoando, meu amor, em nome de Jesus, a toda a igreja e a família. Um beijo enorme no seu coração, tá? Amém. Para você também. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Tchau. Tchau. Obrigada também a todos que estão aqui conosco até agora. Deus te abençoe a todos e a família de vocês. Shalom.